Aí se discute muito que palavras inefáveis são essas. Eu prefiro entender que existem experiências que não se consegue explicar, mas elas tocam a alma do homem e produzem entendimento. Alarga o entendimento, a visão. Por mais que ele não pudesse chegar na terra e falar o que ele viu, porque o homem não conseguiria entender, mas ele volta. É por isso que ele volta. Quando ele volta com esse espinho. É dado o espinho por quê? Porque por mais que ele não pudesse pronunciar, ou que homem algum conseguisse entender, ou ele mesmo de falar o que experimentou, ele traz consigo alguma coisa. E é o que nós temos. Por isso que ele vai falar de coisas espirituais, de principado, de potestade, das obras do diabo, das obras de Deus, das coisas profundas e revelações que ninguém tinha, porque havia uma compreensão. Quem está entendendo? Existem compreensões que o homem adquire na terra, que quando ele vê uma situação, ele não sabe dizer nada, mas ele discerne muito bem quando está errado e quando está certo. Quem entende, consegue entender isso aí? A leitura que os olhos fazem vão para a alma, e a alma que tocou num certo nível de intimidade com Deus, a compreensão, é na alma que está o intelecto, é na alma que está a inteligência, essa coisa de discernir situações, de entender, de compreender, de diferenciar o bem do mal, o justo do injusto, o que é certo, o que vem de Deus e o que não vem. Isso está no campo da compreensão humana, da alma, e vem pelo Espírito. Às vezes você tem uma vida de oração tão profunda que você se levanta dela e não sabe falar muita coisa, mas quando vê, discerne muito bem. Quando passa por situações, discerne muito bem. Por isso que os homens que fizeram alguma coisa para Deus oravam muito. Martim Lutero chegou a dizer assim: orou muito, estudou muito. Orou bem, estudou bem. Porque ele entendia que a capacidade de compreender era de Deus, não era apenas da uma capacidade nossa, humana, de decodificar letras, termos, e ler normal e pelo nosso intelecto discernir. Martim Lutero dizia: isso é algo que vem da vida de comunhão com Deus. Quem está entendendo? Então quando ele vai lá, que ele diz palavras, coisas inefáveis, inexplicáveis, que a onda da frio, ele está falando disso. Quem está entendendo? Tem gente, irmão, que você faz alguma coisa, aí ele diz assim: mas está escrito. Se lembra logo de um texto. A mulher ali que a gente alugou o primeiro coisa, irmão, se tu visse ela brigando com alguém, irmão, ela tinha um texto para cada coisa que ela ia dizer. Brigando. Mas a Bíblia diz: malditos que fazem isso. Ela sabia tudinho. Tu entendendo? Por isso que a Bíblia diz, nas armas do soldado, que a Bíblia, que a palavra de Deus, é a espada do Espírito. Ela é um instrumento de batalha do Espírito Santo. O homem sem o Espírito, ele não tem a espada de Deus. Ele tem alguns textos, ele vai usar o seu próprio benefício para defender sua tese, ganhar sua briga, envergonhar alguém, derrotar alguém. É preciso ser cheio de Deus, do discernimento. É preciso o toque do Espírito na alma do homem, para ele olhar a situação, ler o texto e tirar a interpretação com a visão de Deus, que é a correta. Quem está entendendo? Então quando Paulo toca esse nível, que ele volta num nível diferente, muito embora ele não tenha palavras para falar para ti. Só que o Espírito concedia que ele escrevesse e ensinasse. Porém a sua compreensão havia tocado em algo que dilatou. Quem está entendendo? Por isso que ele diz: o homem natural, quando ele olha as coisas espirituais do Espírito, é loucura, não consegue entender nada. Agora o homem espiritual
Diga aí, o homem espiritual discerne bem e ninguém consegue discerni-lo. Benihim dizia que o homem espiritual é a coisa mais esquisita que pode existir. Agora ele está de um jeito, daqui a pouco ele está de outro. É a coisa mais difícil que tem de entender. Quem está entendendo? É esse nível que Deus nos chama. É possível ser da igreja, pregar, isso é natural.